Eu tenho 23 anos e até meus 19 eu não acreditava em fantasmas ou assombrações. Porém, depois do acontecido que contaria a seguir, tudo mudou. Essa é a minha história. Para, disse o primo em voz baixa e olhando para o mato. Eu parei e perguntei o que foi, e ele respondeu que tinha visto um homem atrás de uma moita olhando para a gente. Eu olhei para a moita, não vi ninguém e disse: deve ser alguém que vive por aqui por perto. Já fazia quase uma hora que havíamos saído da estrada e caminhava pelo meio do mato rumo à fazenda do meu tio, pai do primo. Segundo o primo, o bendito atalho encurtaria a distância pela metade. Eu já achava o contrário. O céu estava escuro e fechado. O cheiro de chuva anunciava que um pé d'água aproximava. A escuridão da noite chegava. À minha frente, o primo caminhava uns 100 metros, levantava a cabeça, olhava e dizia: tá perto. Daqui a pouco a gente chega. Como não conhecia o atalho, eu seguia o meu primo calado e pedindo a Deus que o perto fosse verdade e que pelo menos a gente chegasse antes da chuva. Infelizmente, a chuva chegou primeiro, mais cedo do que eu pensava. E chegou com vontade, grossa e com um vento frio que doía nos ossos. O primo já não dizia nada, nem se estava perto ou longe. Caminhava mata dentro, calado e olhando. Depois de vários minutos caminhando ensopados dos pés à cabeça, o primo parou e, apontando para uma velha cabana, disse: vamos passar a chuva lá dentro. E se tiver dono? Perguntei. Melhor ainda, respondeu o primo. Caminhamos até a porta da cabana e meu primo chamou pelo dono e bateu. Ninguém respondeu. Como a porta não estava trancada, resolvemos entrar e esperar pelo dono do lado de dentro e fora da chuva. Entramos, fechamos a porta, acendemos uma lamparina velha que estava sobre uma mesinha e eu perguntei: e agora? Vamos trocar de roupa e esperar o dono voltar, disse o primo. E assim fizemos. Tiramos as roupas das mochilas que levávamos, trocamos e ficamos esperando. A cabana era de um tamanho razoável, com um fogão de barro, com um bule e uma panela sobre as chapas, alguns enlatados numa prateleira ao lado, uma cadeira, uma cama nos fundos, um velho rádio sobre a mesa frente à janela, umas roupas e outras coisas velhas penduradas em ganchos por todas as paredes. Tudo empoeirado, como se a cabana tivesse sido abandonada anos e anos atrás. Meu primo puxou um toco que estava ao lado da mesa e sentou. Eu puxei a cadeira e também sentei. Primo, eu acho que aqui não vive ninguém, eu disse. De qualquer maneira, vamos ficar por aqui até a chuva passar, respondeu o primo. Lá fora, a chuva caía e caía com vontade. Tão grossa que até parecia que São Pedro estava jogando água com uma bacia. Impossível pensar em seguir caminhando. Sabe o quê? Vamos dar um jeito de agasalhar e dormir. Se o dono chegar, a gente pede desculpa. Se não, quando o dia clarear, a gente sai, disse o primo. Nós jogamos as mochilas contra a parede perto da cama e deitamos com as cabeças sobre elas. Nem eu e nem o primo conseguimos dormir, preocupados com a chuva e com o dono da cabana que não chegava. Umas 2 horas depois, o querosene acabou e a lamparina apagou. A escuridão era imensa, apenas alumiada por uma fraca claridade que entrava pela janela. As horas passaram. A chuva continuava. O sono, pouco a pouco, foi chegando. Dormimos. Horas mais tarde, eu acordei com um barulho de pisadas do lado de fora da cabana. O dono parecia ter chegado. Eu cutuquei o meu primo
e ficamos os dois sentados esperando que ele entrasse. A porta foi aberta, fechada, mas a gente não conseguia ver ninguém. Meu primo olhou para mim assustado e perguntou, cochichando, se eu vi que havia entrado. Eu respondi que não, que ninguém. Alô? Tem alguém aí? Nós entramos na tua cabana para fugir da chuva. Desculpa a invasão, disse o primo. Mas ninguém respondeu. Quem havia entrado e onde estava? Minutos passaram e o silêncio continuava. O nosso medo aumentava. De repente, para nosso espanto e terror, a cadeira foi puxada até encostar no fogão. Eu quase tive um ataque do coração. Meu primo, agarrado ao meu braço, tremia igual uma vara verde. Mas onde estava o dono da cabana, que nada falava e a gente não via? Outros minutos passaram sem nenhum movimento ou barulho. De repente, a lamparina que já havia acabado o querosene horas antes, acendeu por alguns segundos e apagou. Aqueles segundos de luz foram suficientes para ver que, além de nós, não havia mais ninguém na cabana. Aquilo só piorou a situação. Quem abriu a porta? Quem puxou a cadeira? E quem acendeu a lamparina? A vontade de sair correndo era enorme. Mas como a chuva continuava, resolvemos esperar um pouco mais. Cada segundo dentro daquela cabana era um tormento. Cada barulho, um desespero. Porém, minutos mais tarde, o pior aconteceu. O rádio foi ligado e começou a chiar, mudando de uma estação a outra, sem parar. O rádio está sem pilhas, disse meu primo, aumentando ainda mais o meu pavor. Tem certeza? Sim. Depois de alguns minutos, ouvindo o estranho chiado do rádio, o meu primo me agachou, pegou sua mochila e disse: Não aguento mais não, primo. Vamos sair. E a chuva? Perguntei. Sem importar com a minha pergunta, meu primo começou a caminhar nas pontas dos pés em direção à porta. Eu atrás dele, sem olhar para os lados. No momento que o primo tocou na porta para abrir, nós ouvimos uma estranha e horripilante voz dizer às nossas costas: Já vão? Aquilo foi a gota que faltava. Meu primo gritou, eu gritei e, apavorados, abrimos a porta e saímos como loucos em direção ao mato e para bem longe da maldita cabana assombrada. Segundo meu tio, o dono da cabana havia falecido 2 anos atrás. Te cuida e muito obrigado.